Senhoras e senhores, bom dia a todos. São um pouquinho depois de 8h15, 8h17 aqui em Manaus, sábado, dia 17 de fevereiro. Estamos iniciando mais um módulo aqui da turma 3 do curso de extensão do Web Academy, aqui proporcionado pela UFAM e pelos nossos sponsors, incentivadores da Motorola. Então, eu queria agradecer o pessoal da Motorola por é, manter realmente essa iniciativa, que eu acho que é importantíssimo a gente levar a capacitação de profissionais com tecnologias de alta demanda pelo mercado aí e elevar o nível desses profissionais, né? Porque a gente sabe que existe uma demanda pelo profissional, mas existe uma demanda por bons profissionais. E um bom profissional ele é a junção de duas coisas: a capacidade da pessoa de querer aprender e ela encontrar um ambiente onde seja apresentado para ela, ela seja exposta a conhecimento de ponta. Então a gente está querendo realmente vencer esse desafio aqui com a proposta dessa capacitação aqui do Web Academy. Queria agradecer ao professor Alexandre Passita por estar coordenando aí o projeto, dá trabalho pra caramba, ele está lá seguindo. E o meu parceirão aí de várias guerras aí, o professor Davi, que está sempre ajudando, tirando dúvida. É, vamos tocar a bola, tá legal, pessoal? Esse aqui eu chamo de módulo zero, a aula zero, que é onde eu apresento o curso, eu apresento um pouco de mim para vocês conhecerem. Normalmente essa aula, quando a primeira aula é presencial, eu faço aqui presencialmente, mas como a primeira aula de vocês comigo é remota, então eu tenho que fazer essa parte aqui remotinha, tá? Então a gente vai falar sobre a ementa e os objetivos do curso aqui, rapidamente, a programação da aula, como é que eu faço a avaliação, é bem bobinho, tá? Esses primeiros módulos aqui, eu gosto de dizer que eles são mais nivelamentos do que módulos mesmo assim, porque eventualmente vocês podem chegar com níveis muito diferentes de conhecimento e a gente não pode passar um módulo muito avançado para vocês sem todo mundo tá. A gente saber que no mínimo as pessoas sabem alguma coisa. Então é para poder conversar legal. Então a gente vai falar no nosso curso aqui sobre introdução a JavaScript. Então qual é uma coisa importante que eu tenho que assumir com vocês? É, eu vou assumir que vocês sabem programar, entendeu? Eu tenho que assumir que vocês sabem programar. Então, assim, essa é uma coisa importantíssima. Aqui não é um curso de ensinar a programar. Eu não vou ensinar a programar. é, o que é o if, o que é o else, não sei o que. Não é o objetivo desse curso. O objetivo desse curso é apresentar para vocês uma linguagem de programação, entendeu? Porque essa linguagem de programação é muito especial. Então, não é só porque ela tem a hype em cima dela, todo mundo desenvolve com ela, não. Ela é uma linguagem muito especial e a gente tem que entender a linguagem, a gente tem que entender a história da linguagem, por que, que ela é do jeito que é, para poder fazer o melhor uso dela. Por quê? A gente ainda tem no mercado uma filosofia muito antiga de a pessoa se apega muito à linguagem de programação, e linguagem de programação não devia ser uma coisa que as pessoas se apegam. É tipo o personagem lá do Game of Thrones, o bicho pode morrer a qualquer momento. Então, linguagem de programação é algo que a gente usa como uma ferramenta, então a gente tem que saber trocar. Mas o mais importante do que saber trocar uma linguagem de programação é você saber entender uma coisa importante. Qual é a hora que você usa, qual é a hora que você não usa. Às vezes, quando a gente compara linguagens de programação, a gente esquece também de pensar: essas linguagens foram feitas para a mesma coisa? Se você não compara linguagens que são feitas para a mesma coisa entre si, vou comparar uma linguagem que é como JavaScript, que é feita para. Ela foi pensada em rodar em navegadores. Comparar com C não faz sentido, porque C tem um objetivo completamente diferente de JavaScript. A gente deveria comparar JavaScript com outra linguagem que roda em browser, não uma linguagem que é feita para rodar numa máquina, para fazer coisa de baixo nível e tal. Então, a gente tem que entender as características da linguagem, a gente vai ver as estruturas de dados dela e vai ver algum pouquinho de programação, mas não necessariamente na aula de hoje. Isso aqui é a ementa do curso todo, tá? Então, lembrando, eu não vou ensinar para vocês a programar. A gente assume que vocês já sabem programar. A ideia dessa capacitação aqui é elevar o nível de vocês, mas não é fazer programação básica, não é a gente nem conseguiria ensinar alguém a programar web se a pessoa entra no curso sem saber programar. Então a gente vai passar nas características da linguagem, coisas que eu vou assinar para vocês que são importantes vocês não vacilarem, prestar atenção. Porque JavaScript tem muita pegadinha, mas a pegadinha de JavaScript não é porque o cara que desenvolveu ela é doidão, não. Ela tem um objetivo, a gente entendendo por que, que a linguagem, qual o objetivo da linguagem, a gente entende por que, que ela faz algumas coisas. Que podem parecer bem doidonas a princípio, tá?
Então a gente vai falar, esse aqui é a ementa do nosso curso e a gente vai vencer ela aqui durante esses 3 encontros que nós vamos ter, tá? Então o objetivo desse cara aqui é apresentar a linguagem JavaScript para vocês, as principais características dela, capacitar vocês ao aprender essa linguagem aqui, com algumas tarefinhas que eu vou passar para vocês já partirem daí, ao fazerem práticas e desenvolverem coisas, capacitar vocês a desenvolver aplicações web dinâmicas e interativas, que esse que é o objetivo da linguagem, tá legal? E uma coisa importante, né, é solidificar os conhecimentos de vocês relacionados a essa parte de como pensar os conceitos de programação quando a gente aplica nesse ambiente de um navegador, tá? É um negócio bem, bem diferenciado, então a gente tem que tá ciente, né, das características que esse negócio pode trazer para a forma como a gente desenvolve software. Então, lembrando, eu assumo que vocês conhecem um pouquinho de linguagem de programação orientada a objeto. Não assim, professor, eu não sei programar totalmente orientado a objeto. Não precisa ser tudo não, tá? A gente vai falar bem mais de programação orientada a objeto quando vocês forem ter aula comigo novamente em fundamentos de TypeScript. Porque TypeScript não, TypeScript é uma linguagem bem orientada a objeto. Aí lá eu faço uma revisão rápida com vocês de alguns conceitos e tal. Mas aqui tem que ser um conhecimento bem básico, saber por quê? O JavaScript já começou a apresentar na sua linguagem base algum suporte a algumas coisas de orientação a objeto, entendeu? Não que seja uma linguagem que eu diga assim para vocês, ela seria feita para programar orientado a objeto. Acho que não é muito o objetivo de JavaScript, não. Ela é feita para programar em JavaScript, que eu vou te falar, tá? O importante, vocês já devem ter, mas vocês devem ter uma continha no GitHub para entregar os resultados, eventualmente, por quê? Tem a forma como eu avalio vocês, entendeu? Como é que funciona assim? Então, mas vamos falar aqui primeiro, né? Então a gente tem, opa, isso aqui tá meio atrasado. A programação de vocês comigo isso aqui depois eu atualizo e deixo aqui. É sábado agora e terça e quinta. Aí no sábado que vem a gente começa o curso de Git, tá? Então só dá um shift aqui nesse caso aqui. Como é que são as aulas? Remoto presencial, sábados remotas. Durante a semana presencial lá na UFAM, terças e quintas. A gente apresenta na primeira 1h30, quase 2 horas aí a parte aí, e depois eu proponho para vocês um laboratório que eu vou explicar, obviamente, para consolidar. Toda aula vai ter uma avaliação, toda aula vai ter uma atividade que você vai ter que fazer no final, um labzinho que você vai ter que fazer no final. Aí o que acontece? A gente vem aqui, deixa eu parar aqui. Então, vocês vão ter aula 1, aula 2 e aula 3, que são as nossas 3 módulos. Então, aqui no final da aula 1, do slide da aula 1, tem a explicação da atividade que eu quero. E vocês entregam ela aqui na entrega do laboratório 1. No final da aula 2, tem a entrega do laboratório da aula 2 aqui. E no slide da aula 3, lá no finalzinho, tem a descrição da atividade da aula 3 que eu vou entregar aqui. Não são atividades cavalescas, que o objetivo aqui não é ainda fazer grandes esforços de desenvolvimento em JavaScript e tal. Eventualmente vocês vão programar talvez até em TypeScript, mas vocês precisam saber JavaScript para programar em TypeScript, então é importante. Então é um negócio que eu foco mais assim no nivelamento mesmo. Importante, nesse aqui é o vídeo da aula 2, é a aula que como eu comentei antes de iniciar a gravação, é a aula da aula 2, o conteúdo da aula 2 que foi gravado lá na turma 2, tá? Antes da turma de vocês. Mas já está disponível aí, porque eu vou fazer uma coleção das aulas que foram gravadas aqui dentro, tá? Aqui, o que eu coloco aqui? Sempre o link da aula remota. Eu tô colocando aqui os conceitos do criador da linguagem C++, cara, porque esse cara aqui, ele manja pra caramba das coisas. Então, assim, acho legal vocês acompanharem o que o criador da linguagem C++ fala sobre programar. Então, assim, quando a gente aprende uma linguagem nova, eu sempre acho legal que as pessoas tenham uma noção do que pessoas que já criaram outras linguagens, pessoas que têm mais experiência, falam sobre desenvolver software, sobre programação. Então, veja esse vídeo aí, é material extra, obviamente totalmente opcional, mas como desenvolvedor de software, eu acho que vocês querem ficar bons na área. Então e pegar conselhos de pessoas que já estão há muito tempo e têm muita experiência, vale muito a pena, tá legal? Então essa vai ser a estrutura aqui do negócio, da nossa aula. Quando aparecer algum conteúdo a mais, algum materialzinho, alguma coisa que eu quero que vocês leiam, eu vou colocar na aula referente a ela, tá? Então não se preocupem quanto a isso, tá bom? Nesse módulo aqui,
todas as atividades são individuais ainda. Então, a ideia toda é o seguinte, eu estou imaginando que vocês estão aqui querendo aprender, querendo se desafiar, tá, fazer um negócio legal. Então, não se preocupem. Ah, professor, eu não consegui fazer todo o laboratório. Cara, que não é, a parada não é binária, que eu gosto de falar assim, ah, professor, é 0 ou 1. Não, não é 0 ou 1 não, cara. Entrega o que tu puderes aí pra fazer da parada, tente fazer do melhor jeito. A parada aqui que eu quero que vocês entendam é na capacitação, a gente tenta explicar para vocês que o objetivo da parada é tentar aprender, entendeu? E a gente só tenta aprender quando a gente faz esforço. Então, se esforcem, façam o melhor que vocês puderem. Quando vocês fazem o esforço, é a hora que tá aprendendo. Sabe aquela hora que tu fica incomodado, tu, pô, bicho, eu não sei como fazer isso. Deixa eu olhar de novo a aula, deixa eu ver como... É a hora que você aprendeu, a hora que você criou. Quando dá fácil, você não tá aprendendo. A hora que tá difícil é a hora que você começou a aprender. Então, não deixe de fazer a atividade porque ela parece difícil. Tenta começar a fazer, vai fazendo um pouquinho. Pode mandar uma pergunta para mim no Slack, é só abrir o Slack lá, pegar meu nome, pô, mandar uma mensagem individual, conversa comigo. Eu gosto de, eventualmente, se tiver muita dúvida relacionada a uma disciplina, a gente abre um canal só para disciplina, porque eu acho muito legal quando o aluno coloca a dúvida dele no grupo geral. Por quê? Quando o cara põe a dúvida no grupo geral, se o aluno teve aquela dúvida, significa que uns outros 10 devem ter tido, mas ficaram calados. Entendeu? Aí às vezes a dúvida de uma pessoa, a dúvida de 10, a dúvida de 15. Então, assim, sempre coloca as dúvidas de vocês no canal lá pra gente saber. O arcanjo tá toda hora lá ligado, não tem nada. Tá, o arcanjo acabou de entrar aí, tá ligadaço. Quando ele precisar, bicho, ele vai lá, olha, pô, dá aquela ajuda pra vocês também e tal. Então não se preocupem. Não existe pergunta boba, não existe pergunta idiota, tal. Todas as perguntas são válidas. Sempre tirem a dúvida de vocês, tá legal? Não deixe acumular. Dúvida não é coisa de cartão de crédito, ah, tu só paga a fatura no final. Não, eu vou esperar acumular algumas dúvidas para perguntar. Não, brother, é Pix, é na hora. Manda pra gente debitar na hora pra acabar a parada, tá legal? Não deixe dúvida acumular. Outra coisa importante, não deixe pra fazer as coisas no último dia. Professor, por quê? Cara, eu sinto, eu já tive na pele de vocês, cara. Eu já fui aluno. Então, o que que acontece? Eu sei que eventualmente a gente tá fazendo um monte de coisa, bicho. Assim, tipo, muita coisa, entendeu? Quando a gente tá fazendo muita coisa, às vezes a gente prioriza outras, entendeu? Só que o importante é, a gente não pode achar que a gente consegue fazer tudo simultaneamente numa tarde só. Então, olha lá. Todos os laboratórios dessa disciplina, todos. A data limite de entrega deles é sexta-feira, dia 8 de março. Professor, significa que eu vou ficar de boas até quinta-feira, dia 7, quando der sexta-feira, 8 da manhã, eu vou começar a fazer os laboratórios. Não, cara, não faz isso, pelo amor de Deus, mano. Começa a fazer, tipo, terminou a aula, já faz o laboratório, tal, não sei o quê. Eu tô deixando aqui pro cara que eventualmente viajou, o cara ficou doente, não sei o quê, papapá. Aí dá um prazo assim, não use o prazo como assim, prazo de entrega, 8 de março. Não significa que a data de entrega é 8 de março, ou então, eu só aceito as entregas dia 8 de março. Não, pode entregar antes, pode entregar essa semana, pode entregar tipo, o módulo termina na quinta, porra, entregou no sábado, entregou na sexta, entrega. Se quiser entregar o mais rápido possível, entregue, entendeu? Não deixe pro último dia, porque vai aparecer muita coisa mais importante até lá. Ninguém sabe. Entendeu? Então, assim, vocês vão ter outros módulos que vão demandar muito mais coisas de vocês, tá? Então, não deixem isso para acontecer aqui, tá? Então, não, a data de entrega tá aqui, significa que pode ser entregue antes, tá? É só para avisar. Não deixe para entregar para última hora. Principalmente porque esses exercícios aqui são muito fáceis, cara. Bicho, é muito fácil. Então vocês não vão ter grandes problemas para desenvolver as coisas aqui, tá? Por isso, cara, não copie uma coisa do outro, bicho. Não copie. Plágio aqui não é tolerado. Putz. A gente detectou que esse tipo de coisa tá acontecendo. Vai dar ruim para vocês, cara. Porque eu vou comentar logo. Ah, a gente tenta mimetizar aqui. É, já é uma coisa do próprio staff, né, da própria equipe do Web Academy. A gente vai tentar mimetizar durante o hands-on a experiência de trabalho. O que é a experiência de trabalho? A gente vai passar uma coisa muito grande para vocês pedindo um prazo muito pequeno, entendeu? Tem que saber fazer as coisas. Então, quem começar a cabular, copiar coisa do outro, tem que descobrir o seguinte: se já trabalha,
vai entender o que eu vou falar. Se não trabalha, deixa eu logo avisar. O cara que não entrega, o cara que não sabe, a gente detecta em uma semana. O que é isso, professor? O cara que não entende, o cara que copiou, o cara que ficou passando o curso na flauta, a gente vai detectar em 5 dias. Por quê? Ele não vai entregar as coisas. Aí o que acontece? Se o cara não entrega, a gente retira ele do curso. Ele vai pegar o beco dele, entendeu? Não vai ganhar diploma, não vai ganhar certificação nem nada. Por quê? Aqui a gente quer a galera que vai ser certificada, a gente vai dar um carimbo. Pô, o fã, o cara fez uma pós-graduação lá na UFAM e tal. Teu currículo vai estar lindo, cara. Então essa galera vai lutar por você. Mas a gente não vai poder passar isso pra fuleiro, velho. Então, assim, não copie do seu amigo. Tente fazer, cara. O que vale aqui é você tentar fazer o exercício, tentar fazer a atividade. Ah, é fácil pro cara, pra mim é difícil. Pois é, cara. Então, malha no negócio até ficar fácil pra ti. Se pro cara lá tá fácil, é porque pra ele um dia foi difícil. Não existe esse negócio de o cara viu pela primeira vez foi fácil pra ele. Ei, rapaz, calma aqui, não é. Não é um celeiro. Manaus ainda não é o celeiro de superdotados do mundo, calma, entendeu? Tem gente aqui que tem todo nível diferente de background e tal, e a gente quer que vocês cheguem até o final, trabalhem em harmonia, gente diferente, de background diferente, trabalhe e consiga fazer o seu projeto. Então, não copie de ninguém, tenha orgulho. Sabe aquele memezinho lá daquele carinha que fala assim, porra, foi trabalho humilde, mas foi eu que fiz. Lembra desse meme nessa hora aqui. Não copia do seu brother, não. Faz a parada bacana, tá? Pra quem não me conhece, lembrando, meu nome é Moisés. Esse aqui é o meu e-mail. É, eu tô normalmente na sala 1213, lá no bloco do comp, tem a parte superior em cima da secretaria, tem um bloco da sala dos professores. Eu tô lá na sala 1213. É, durante a semana. Todos os dias que eu dou aula, eu tô lá normalmente no final. Eu sou professor do curso noturno de engenharia de software, tá? Então normalmente eu não tô lá durante a manhã, nem no início da tarde, eu tô lá mais no finalzinho da tarde. Então durante os dias de aula eu tô sempre por lá. Quer conversar comigo? Marca comigo uma conversa antes, tá? Porque eventualmente eu posso estar conversando com outra pessoa, posso estar em outro lugar e tal. Querendo ou não, a vida de professor é cheia de compromisso. Então, agende comigo, quero conversar comigo. Ah, pessoal, eu prefiro conversar remoto. Pô, mais fácil ainda, brother. Conversa comigo e a gente agenda uma conversa para tirar uma dúvida, alguma orientação. Eu estou sempre disponível para ajudar vocês, independente até do Web Academy, tá? Fique sempre à vontade para me procurar para tirar uma dúvida. Professor, qual a sua experiência? Eu quero entender a sua vida, cara. Porque que é esse cara que está me dando aula? Isso é o seguinte, galera. Eu sou bacharel em processamento de dados. Terminei o curso em 1999. Alguns de vocês talvez não estivessem vivos ainda nessa hora, entendeu? Alguns já estavam, mas alguns não estavam vivos ainda. Estavam nascendo, ou não. Galera, esse curso aqui seria o equivalente hoje, na grade curricular do curso de Ciência da Computação. Mas o objetivo desse curso na época é o mesmo objetivo do curso hoje de Engenharia de Software, atender o mercado. Porque em 1999 tinha muita gente de TI? Não tinha muita gente de TI, galera. A galera achava que computador era um monitor ainda. Então, assim, olhava o monitor, aquele de tubo, né? Achava que aquilo era o computador. Esse era o problema daquela época. Então, melhorou muito, né? Hoje em dia a galera não confunde mais o monitor com a CPU, né? Eu acho. Mas naquela época era um negócio muito bacana. O meu TCC, análise formal de sistemas, usando linguagens, tal, um negócio muito doido. Mas eu sempre gostei muito de banco de dados. Meu PIBIC foi em banco de dados, meus trabalhos bacanas na disciplina foi de banco de dados. Fiz uma especialização em 2002 de otimização de inteligência artificial. 2002 já tinha isso já, cara, já rolava. O que apareceu hoje no mercado já estava na academia muitos anos atrás. E foi na parte de gerenciamento de recursos de dados, tá? Aí eu fiz um mestrado na sequência no tema de utilização de inteligência artificial em máquina de busca, entendeu? Em 2004. Aí eu fiz um doutorado que terminou em 2009, lá na FMG, entendeu? Com o tema de integração de dados. Tal. E eu dei aula lá no Uninorte, antes dela ser Laureate, antes dela ser comprada. Hoje em dia eu não sei nem o que é Uninorte, mas deve ser de algum cara aí maluco que comprou. Já comprou pela 4ª vez. Ela tá rodando mais do que carro usado. Entre 2010 e 2011 eu fui professor lá da Uninorte e eu entrei na Universidade Federal do Amazonas em 2013. E entre 2015 e 2019 eu fui coordenador do curso de Sistema de Informação e Engenharia de Software. Por quê?
Eu que fiz a transição, eu que elaborei, ajudei com os outros professores a criar o novo curso e a gente fez a primeira turma de engenharia de software, assim, a primeira turma ingressante, né? De engenharia de software a partir de 2018. Então, participei dessa transição aí. Então, eu tenho uma vida acadêmica bacana, tá? Desde. Eu entrei na universidade como aluno em 1995. Então, assim. Pô, 1995, professor, vai fazer 30 anos ano que vem. É, cara, ano que vem vai fazer 30 anos que eu tô nessa parada de computação. Pô, legal, professor. Professor, mas o senhor só estudou? Não, cara. Eu tenho um problema de dar uma coceira de ganhar dinheiro, velho. Então, assim, brother, eu trabalhei muito com algumas coisas. O meu primeiro trabalho foi como analista de sistemas entre 2000 e 2005. Peraí, professor, peraí. Mas isso aqui, tá dito que o senhor tava fazendo especialização, mestrado, não sei o quê, doutorado e tal. É, cara, mas eu fazia isso, eu trabalhava. Então, assim, trabalhar e estudar ao mesmo tempo, pra mim, normal, cara, entendeu? Normal. Eu só não tinha emprego fixo, assim, de carteira na época da graduação, mas eu fazia um monte de bico. Então, porque eu acho muito legal, a gente aprende mais. Pra vocês terem ideia, por que que eu achava que bico era uma coisa legal durante a graduação, mas não ter um emprego? Bico era uma coisa que me ajudava a fortalecer e a colocar em prática a coisa que eu aprendi no curso. Era um negócio muito bacana. Mas como não era um emprego formal, não era uma coisa CLT, eu não tinha que eu vou dizer que é um impedimento eventualmente, mas na verdade eu acho que é um atrapalhamento mais, entendeu? O que que é? Cara, tem uma hora, uma semana que tu tá cheio de prova na universidade e por acaso o destino é a mesma semana que tu tem que entregar uma coisa violenta no trabalho, entendeu? O que que acontece? Muita gente larga a universidade para atender o trabalho, porque eventualmente o cara tem que sustentar a casa, sustentar a família e tal. Aí o cara cai o rendimento dele na universidade. Eu tinha detectado que isso poderia acontecer, então eu fiquei só em bico. Porque eu tive sorte de não precisar ter que sustentar minha família durante a graduação. Tá? Então, assim, nesse momento, a partir do momento que eu me formei, eu falei, não, agora eu vou dedicar legal pro trabalho, porque eu acho legal a gente entender que a gente cresce profissionalmente também assumindo responsabilidade. Então, a partir daí, então, o que que eu fiz? Entre 2000 e 2005, eu trabalhei numa empresa aqui em Manaus chamada Atec, entendeu? E na Amazon Tech, na Raytheon, porque eu passei um tempo lá nos Estados Unidos e tal. Dentro do contexto do projeto Sivan, eu trabalhava em sistema crítico. O que é esse sistema crítico? É um sistema que tem que responder num tempo bem baixinho. Na verdade, o tempo de resposta é uma restrição do sistema. Ele não pode demorar muito para responder. Então, o controle de tráfego aéreo não pode demorar a hora que quer, não. Ele tem que responder num certo momento, porque senão tu não sabe onde o avião tá. Tá? Então, eu trabalhei nessa parte no desenvolvimento do Civan e do Cipan, entendeu? E, cara, eu fiz todo o processo de desenvolvimento lá, desde desenvolvimento junto com o pessoal lá nos Estados Unidos, uma parte do sistema, até fazer a parte de implantação, teste, treinamento de usuário. Então eu passei pelo ciclo de software todinho de um sistema bem grandão, entendeu? Trabalhando em diferentes empresas, algumas aqui no Brasil e outras lá nos Estados Unidos, entendeu? E trabalhei nesses tópicos aqui, que são tópicos normalmente de sistemas críticos, tá? Aí eu dei uma pausa pro doutorado, fiquei só fazendo o bico, porque eu no doutorado também vi que, cara, tem que dedicar pro doutorado. Então, eventualmente, eu fazia algum biquinho lá em Belo Horizonte e tal, mas não era nada que me puxasse muito o tempo. Quando eu voltei, eu falei, cara, vamos voltar a trabalhar, né, garotão? Vamos lá. Então, trabalhei no Instituto Nokia de Tecnologia, na parte de desenvolvimento de sistema embarcado. Então, desenvolvi para celular, diferentes tipos de celulares e tal. E depois de uma certa época, comecei a desenvolver para web, para cloud. Naquela época era um negócio que, assim, cloud era um negócio estranho ainda para as pessoas, né? Ninguém conhecia cloud ainda, porque a gente não tinha smartphone como tem hoje, tá? Então era um negócio, assim, se vocês lembrarem, em 2011, 2010, ainda não tinha celular assim como tem hoje, não. O que a galera tinha era aquele, sabe, se vocês lembrarem, vocês vão rir pra caramba, porque é mais antigo. Tinha aqueles celulares que você tinha, que tinha um botãozinho que para digitar a letra tu tinha que apertar 3 vezes assim, qual é o C? Aí o cara tu apertava 3 vezes e tal. Tinha até campeonato de digitar rápido, né? Cara, é um negócio muito doido, cara. Lindo, né? Que não sei se algum de vocês lembra dessa parada. Tinha um celular pequenininho o celular da Nokia, né, que durava, sei lá, um mês a bateria. Daquela época ela programei para aquele tipo de celular, pra vocês terem ideia. E comecei a programar para os primeiros celulares Android, aquele celular Android bem furrecão e tal.
Eu tenho alguns aqui guardados e tal. Eventualmente, quando eu dou aula no Dev Titans, eu mostro alguns celulares mais antiguinhos, tal, que a gente desenvolvia e tal. E depois para sistemas em nuvem, que começaram a ser utilizados para fornecer serviço para esses primeiros celulares e smartphones que a gente tinha naquele início. E eu participei de uma startup até o ano passado, chamada Akiri, que era uma startup que desenvolvia sistemas de streaming para as pessoas. Tipo, a gente desenvolvia o tipo Netflix. Ah, vamos supor que tu é um professor, um influencer, tinha muito conteúdo e tu queria implementar a tua própria plataforma de streaming, mas tu não tem o dinheiro para comprar o Netflix, tu não quer botar o teu vídeo no YouTube. Então, a gente fazia esse negócio para você na Akiri. Então, eu era consultor de recuperação de informação, que é Information Retrieval, sistema de recomendação e banco de dados lá dentro. Então, durante esse tempo todo. Caramba, professor, então assim, o senhor equilibrou bem? Pois é, cara, porque para mim é uma coisa importante, além do conhecimento teórico, é ter o conhecimento prático. Então, eu acho que saber fazer as coisas, trabalhar em equipe, saber como é que funciona o processo de desenvolvimento de software, é um negócio que deixa o desenvolvedor mais capacitado para viver um mundo dele hoje. Porque não adianta você ter só conhecimento teórico e não saber aplicar. Não adianta você aplicar as coisas e não ter um conhecimento profundo da tecnologia que você está entendendo ou você está desenvolvendo. O cara que vai para frente é o cara que consegue dar uma equilibrada nos dois pontos aí. Mas principalmente conseguir ser um cara que sabe trabalhar em equipe hoje em dia. Hoje em dia, acho que talvez seja o soft skill mais importante, tá? E se você tiver dúvida, cara, pode correr, bicho, conversa comigo, conversa com o monstro do arcanjo, entendeu? Chama ele aí. É, não guarde dúvida. Cara, dúvida não é cartão de crédito. Paga uma vez por mês vai ter a fatura. Não, brother. É débito. Todo dia aparece lá. Todo dia tem conta para pagar. Então, apareceu dúvida, enche o nosso saco. Não deixa acumular dúvida, tá bacana? E se a dúvida for um negócio que você não tenha vergonha, tá? Mas se você tiver, também, pergunta no privado. Mas se você tiver for uma pessoa de espírito livre, vai lá no aberto e pergunta, cara, tal coisa, não sei o que, papá, porque lembra, a sua pergunta pode ser a pergunta de vários colegas seus que estão lá um pouco com vergonha de perguntar. Então, assim, não tenha dúvida não, vai lá e pergunte, tá bacana? Então, essa acho que é a primeira parte importante desse módulo aqui que eu queria falar com vocês aqui. Então, se você tiver dúvida, pergunte pra gente, tá? Eu vou parar a gravação agora, porque essa parte da introdução, normalmente eu gravo, deixo guardado. E vai ser um vídeo sobre isso aqui. Aí eu vou começar um outro vídeo agora, só agora falando sobre o módulo que a gente vai começar mesmo agora, que é esse cara aqui que a gente vai começar agora aqui com ele. Então deixa eu só parar aqui a gravação.